Olá, pessoal, boa noite. Como prometido, eu vou fazer para vocês a devolutiva da aula 19, que nós já temos na próxima, a aula 20 já programada, que vai ser do mesmo jeito, só vai mudar o último exercício lá, tudo bem? Então, o primeiro exercício seria assim, ó, questão 1. O gráfico apresenta a taxa de desemprego em porcentagem para o período de março de 2008 a abril de 2009, obtido com a base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Aí nós temos aqui o gráfico. Nós temos aqui embaixo, ó, aqui a taxa de desemprego em porcentagem, isso daqui, e aqui o tanto, a data, né, de março de 2008 até abril de 2019. Então, cada pontinho desse correspondente, ó, 3/8, né, que seria março de 2008, ó, ele teve 8,6, dia 4/8, 8,5, né, e assim sucessivamente. Então, a pergunta era, né, a pergunta era assim, qual era a mediana? Então, a mediana deles, eu tenho que somar todas as notinhas que tá lá. Então, eu vou começar a colocar MD é igual 8,6, mediana não precisa, 8,6, depois eu tenho 8,5, né, ó. Depois vem 7,9 duas vezes, 7,9 e 7,9. Depois eu tenho 8,1 e 7,6. 8,1, 7,6. E continua lá embaixo. 7,7 e 7,5. 7,7, 7,5. Aí eu tenho mais 7,6 e 6,8. 7,6, 6,8. 8,2 e 8,5. 8,2, 8,5. E tenho ainda 8,9. Então, observando esses dados aí, eu vou ver qual que é a minha mediana. Para eu saber qual é a minha mediana, eu tenho que colocar em ordem, né? Em ordem crescente para ver qual é a minha mediana. Então, o menor número aqui é 6,8, não é isso? Então, eu vou colocar 6,8, ponto e vírgula, né? Vou riscar ele aqui, pegar uma caneta vermelha aqui e vou cancelar ele aqui. 6,8, depois eu tenho 7,5. Então, 7,5. Depois eu tenho 7,9, 7,6, né, ó. 7,6. Tenho 7,7. Tenho 7,6 duas vezes. Vou cancelar ele também. Aí eu tenho 7,7, né? Ponto, vírgula, 7,7. Aí eu tenho, ó, depois eu tenho duas vezes o 7,9. 7,9, 7,9 duas vezes. Eu venho aqui 7,9, 7,9, são cancelados ali. O próximo número, em ordem crescente, 8,1 e 8,2. Vou colocar aqui embaixo, tá? 8,1, 8,2. Coloquei os dois números. Eu tenho 8,5 e 8,5 duas vezes. Posso colocar só um? Não, porque são dados coletados, né? Dados coletados durante os meses
da taxa de desemprego. Eu não posso pular o mês só porque ele tem uma igualdade de dados. Eu tenho 8,6, e o final, 8,9. Quantos dados coletados eu tenho aí, né? Quantos dados nós temos coletados? Então, eu tenho tantos dados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, se eu colocar 6 para um lado e 6 para o outro, a mediana, né, o meio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para cá. Vou pular um lá e vou contar também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, ficou esse. E minha mediana aqui, ó. Minha mediana é o que está no meio. Então, é 7,9. É a minha mediana do meu exercício. Não precisava somar, não precisava fazer nada nesse exercício. Era só achar a mediana e ponto final, tá? Aí nós temos o outro exercício, deixa eu verificar aqui, na minha apresentação, vou apresentar, né? Ixi. Vamos lá. O exercício 2 agora. Vamos para o segundo. Mediana. Eu coloquei a mediana, calculando a média. Ah, eu coloquei... Tá errado esse dado aqui, tá? Tá errado, tá invertido. Ali eu coloquei a mediana como se fosse a média. Aí eu tenho aqui, ó, a questão 2. Os jogadores de uma equipe, de basquete apresentam as seguintes idades: 28, 27, 19, 23 e 21. Qual é a média da idade? Então, para eu verificar a média, é diferente da mediana. Vamos lá. A média, eu não preciso colocar ela em ordem crescente ou ordem decrescente. Eu tenho que colocar do jeito que está ali, porque eu tenho que fazer a média. Os dados coletados de idade era 28. Ai, caneta ruim. 28, 27, né? 28, 27. Eu tenho também 19, 23 e 21. Então, a mediana era esses dados aí. Para eu colocar, esses dados eram, para mim achar a média aritmética, eu tenho que somar isso aqui. Eu tenho que somar 28 mais 27 mais 19 mais 23 mais 21. Tenho que somar. Eu tenho que somar os dados aqui. Quantos dados coletados eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 são 5 jogadores. Então, eu vou somar esses dados aí e vou colocar ele, dividir por 5 para mim ver qual que é a média deles. Somando tudo aqui, a média aritmética, eu já tinha feito a conta aqui, 118. 118 dividido por 5. Pro, como que eu posso dividir isso, 118 por 5? Então, é fácil. Vou dividir aqui, ó. 10 dá 2. 2 vezes 5, 10. Sobra-se 1. Abaixo 8 aqui. 3 vezes 5 é 15. Vai sobrar 3. Posso deixar assim? Não. A média, ela tem casas decimais. Coloco uma vírgula aqui e aqui, ó. 6 vezes 5, 30, para 39. Então, a minha média
aritmético aqui, ó, é 23,6. A média de idade do pessoal, dos jogadores, são dividida por mesmo tanto de dados coletados. Primeiro jogador, 28, o outro tinha 27, o outro tinha 19, o outro tinha 23 anos, o outro tinha 21. Quero saber a média entre eles, eu tenho que contar, são 5 jogadores, somo tudo, divido e vou achar a média aritmética deles, tá? Beleza? Agora nós vamos ver o exercício 3, né? Exercício 3 da nossa atividade 19. Vamos lá ver o exercício 3. Vamos lá. Essa daqui era bem facinho. Então, a mediana é a que vem no meio. Mediana, que vem no meio dos dados coletados. A média aritmética é a soma de todos os dados dividido pela quantidade de dados que eu pesquisei, tá? Aí eu tenho aqui o questão 3. Em uma sapataria, durante um dia, foram vendidos os seguintes números de sapato. Número 34, o cara vendeu lá, o vendedor, foi a segunda vez ele vendeu o número 39 para o cliente. O outro cliente chegou, o número dele era 36, foi vendido também. Chegou um outro cliente calçando o número 35. O outro calçando o número de 37. Veio um com o pé grande, 40, né? Veio outro com o número 36. E veio outro 38 e 41. 41. Então, nós vamos descobrir a moda. O que é a moda? É o que mais se repete. Qual é o número que mais repetiu aqui? 34, tem o 36 ali, né? Ó, que repete mais vezes é o 36. Que repete 2 vezes, né? Então, eu tenho o 36 e o 36. Essa é a minha moda, o que mais se repetiu. O que mais se repetiu foi o número 36 entre os clientes que chegaram ali para comprar o sapato. Tudo bem? Bem fácil esse exercício, não tem muita delonga não, tá? Então, assim, é fácil a gente com a moda, tá? Então, verifica bastante para verificar, para não errar. Diferenciar entre moda, média e mediana. Vamos agora para o exercício número 4. O exercício número 4 é assim: em uma escola, o professor de educação física anotou a altura de um grupo de alunos, considerando que os valores medidos foram 1,54 m, né? Vou até colocar aqui na lousa. 1,54 m. Primeiro tinha 1,54 m, né? Não vou colocar lá o M, não, tá? O segundo tinha 1,67 m. 1,67 m. Nossa, tá muito apagar aqui. Um pouquinho só vou pegar um paninho para apagar a minha louça, tá? Tá muito ruim para apagar. Então, nós sabemos que ele foi medir os seus clientes, seus pacientes, seus alunos, e ele viu essas medidas aqui. O primeiro aluno que ele mediu tinha 1,54 m. O outro tinha 1,67 m. Vou colocar o M aqui. O outro tinha 1,50 m. Bem pequenininho. 1,50 m. Aí teve um outro aluno lá que tinha 1,65 m. 1,65 m.
Teve outro aluno com 1,75. 1,69 de novo. E também 1,60. 1,60. 1,55. E 1,78. A pergunta lá era assim, ó. Qual o valor da mediana? Nós sabemos que a mediana é o meio. É o que vai no meio, né? Mediana. Então, nós vamos ver qual é a mediana dele. Para eu ter certeza da minha mediana, eu vou colocar ela em ordem crescente, né? 1,50 m é o menorzinho. Então, 1,50 m. Depois eu tenho 1,54 m. 1,54. Pois 1,55. 1,55. Vou riscar, senão vou acabar esquecendo de colocar. 1,67 e 1,69. 1,55. Vou riscar. Não. Doida. 1,55, 1,67, 1,69. Risquei para não me enganar. Aí eu tenho... Não, tá errado sim. Tá errado, porque eu coloquei ali, eu pulei o número. Peraí, deixa eu arrumar aqui, senão começa a bagunçar, tá? Então, tem 1,54, 1,50, 1,54, deixa eu ver aqui na minha tabelinha. 1,55, 1,60, cadê? Eu não coloquei 1,60. 1,60. Vou colocar aqui que eu já coloquei em ordem aqui, tá? 1,65. Depois eu tenho outro que é 1,67. 1,67, ponto e vírgula. 1,69. 1,69. Depois eu tenho 1,75 e 1,78. O que é a minha mediana? O que vai no meio. Quantos dados coletados eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se é 9, então vai ficar 4 para cá. 1, 2, 3, 4. E para cá mais 4, ó. Que vem, né? Termina até aqui. Então, 1, 2, 3, 4. O que sobrou no meio? 1,60. Isso é a mediana, o que está no meio. Então, mediana é o que está no meio. 1,65, né? 1,65, o que está no meio daqueles dados coletados ali. Tudo bem, pessoal? Aí nós vamos... Vamos ver o exercício. Vamos ver o exercício número... Vou disponibilizar para vocês lá. Aí eu tenho aqui, considerando as notas e os respectivos pesos de cada uma delas. Indique qual a média que o aluno obteve do curso. Peso da nota, por exemplo, a primeira prova ou a prova de biologia, nesse caso, né, tinha o peso 3. O aluno tirou 8,2. Então, para eu calcular essa média, é a média ponderada, tá? A média entre os dados coletados. Então, nós vamos fazer aqui na lousa para a gente não perder o que nós estávamos... É diferente da média normal. Da média normal você soma. Só que aqui eu tenho dois dados, né? Então, eu tenho a disciplina, eu vou colocar aqui, ó, disciplina, nota e peso. Disciplina, nota e peso. Aí eu tenho
Disciplina de biologia, bio. Tenho filosofia, bio. Tenho o que mais? Física e geografia. Física, né? Geografia. Temos também história, língua portuguesa e matemática. História, língua portuguesa e matemática. Aí eu tenho os dados lá, ó. As notas, 8,2, né? 8,2, e é em biologia. Filosofia, ele tirou 10. Todo o peso da nota. 9,5. Tem também 7,8 e 10, né? 7,8. Tem o 10. Nossa, fica pequeno espaço. 9,5. 9,5. Tenho também 6,7. Então, nós vamos ver o peso dela. Vou colocar mais junto aqui. O peso. Peso do valor. Aí eu dei lá, por exemplo, eu em matemática dei a primeira prova valendo 4. O peso dela valia 4. Quantas questões eram? Qual foi o acerto do aluno para ele tirar? E eu tenho que fazer uma média ponderada entre eles. 3, 2, o peso. 4 e 2 de novo. 4 e 2. 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. A pergunta era: qual a média que o aluno obteve no curso inteiro? Vamos ver que média ele teve no curso, né? Então, vamos lá. Vou disponibilizar isso para vocês lá no... Então, nós temos lá. Eu tenho que fazer Tem que fazer essas contas para a gente saber. Então, a minha média ponderada, eu tenho que multiplicar. Ó, não vai dar para mim fazer direito aqui, que a minha luzinha é pequenininha, tá? Eu vou fazer bem pequenininha aqui. Foi 3, né? Valia 3, eu multiplico 3 vezes, vou pôr um pontinho, vezes 8,2, mais, jamais, né? 2 vezes 10, 2 vezes 10, vou continuar aqui embaixo, que a minha é pequenininho aqui. 4 vezes 9,5, mais 2 vezes 7,8. Depois eu tenho 2 vezes 10 de novo, mais 3 vezes 9,5, mais 4 vezes 6,7. Então, a minha média ponderada, eu tenho que fazer essas multiplicações aqui. 3 vezes 2, 6, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 18, eu já tinha feito as contas aqui, então eu vou pegar aqui do jeito que está ali, tá? Então, eu somo tudo isso daqui, deu 173,5. 173,5 dividido... 176,5 divididos. Eu tenho que somar isso aqui, ó. 3, 5, né, ó. 9, 11, 13, 16, 20. São 20 o peso? Então, eu tenho que dividir por 20. Tudo isso aqui, ó, dividido por 20. Dividindo isso aí por 20, vamos fazer a continha aqui para a gente não perder o foco, né? Tem gente que não sabe fazer conta com vírgula, não. 20, né? Então, vamos fazer. Dá 8.
17 é menor que 20, eu pego 100. 173. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16. Vai dar 3 menos, né? E 1. É menor? Posso continuar, né? 13. Eu vou colocar aqui, isso não se faz, mas a gente faz isso daí, né? Por que eu coloquei 5 ali? Mentira, isso não é 5, não. Coloca a vírgula aqui, ó, e vou ver quanto que é 175. 135 dividido por 8, dá 6. 6 vezes 0, 0, vai sobrar um pouquinho. 6 vezes 2, 12. Aqui vai dar 5, vai dar 5, vai dar 1 e 0. 8,6. A nota, geralmente a nota do aluno, ela não tem duas casas decimais após a vírgula, né? Então, seria aqui 8,6. Eu acho que ele foi aprovado, uma nota boa entre o curso, né? Então, ele teve 8,6. 8,6. Mas, lá no meu exercício, não tinha o 8,6. Aí eu vou para o arredondamento, né? O 6 já está maior que 5. Então, a média ponderada dele, na verdade, é 8,7, conforme o formulário que está lá, que é o mais próximo. E se eu colocar... Ele colocou pelo arredondamento, né? Deu 8,6. 8,6 aproximadamente. Aí ele colocou, arredondou para 8,7 por causa dos decimais que vinha após o exercício lá, tá? Vamos ver o outro exercício agora, que é o exercício número 5. Vamos ver o exercício número 5. Até deixei aqui para vocês verem ali, ó. Tá tudo arrumadinho para vocês ver, que eu vou disponibilizar depois. Esperar passar. Esses exercícios eu peguei tudo do Enem, tá, gente? Então, ao final de uma competição de ciências, em uma escola, restaram apenas 3 candidatos. De acordo com as regras, o vencedor será o candidato que obtiver a maior média ponderada entre as notas das provas finais de Química e Física. Considerando, respectivamente, os pesos 4 e 6. Então, Química, uma avalia 4, a outra avalia 6 o peso para elas. As notas são sempre números inteiros por avaliação for aplicada, as notas dos outros 2 candidatos em ambas as disciplinas já terão sido divulgadas. O quadro apresenta que o candidato 2 ainda não teve a prova. Olha lá, ó. Tem um xizinho aqui, quer dizer, ele não foi ainda, ninguém corrigiu a prova dele ainda e não colocou lá. Então, assim, já terão sido divulgadas. O quadro apresenta as notas obtidas pelos finalistas nas provas finais. A menor nota que o candidato 2 deverá obter na prova final de Química para vencer a competição é... Aí eu tenho o meu quadro lá, né? A luzinha pequena. Então, vou apagar a luzinha aqui direitinho para a gente fazer o exercício direitinho para nós. Vamos ver. Então, eu tenho lá, candidato 1, 2 e 3. Vou colocar bem no cantinho. Candidato 1, 2 e 3. Eu tenho a prova de Química, né? Ó. Química. E eu tenho a prova de Física. Tenho também as notas 20, X e 21. Então, 20 pontos, X e 21. A de Física, o candidato deu 23, 25 e 18. Então, 23, 25 e 18, né? Não é 28, não. 18. Qual é a nota que o candidato 2 tem que tirar para que ele possa ser aprovado
Pode ser aprovado, né? Está escrito lá, obterá no final da química para vencer a competição. Qual nota ele tem que tirar para ele vencer a competição? Então, nós vamos fazer de 1 a 1, candidato 1. Candidato 1, ele tem, ó. Esqueci. A prova, o peso das provas era 4 e 6. Então, o total dela é 10, né? Ó. Então, vamos fazer com 4. Média ponderada dela, né? É 4 vezes 20 mais 6 vezes 23. Dividido por 10, que é o valor dos pesos. O candidato 2, vou fazer do 3 primeiro, deixar o 2, porque o 3 ele ainda está incorreto ali, né? Ele está precisando mais dados aqui. Então, vamos lá. Candidato 3. 4 peso de química, né? 4 vezes 21, mais 6 vezes 18. Dividido por 10. Vamos ver quanto que vai dar aqui para a gente fazer os outros exercícios lá, né? Então, ele fez 4 vezes 20, 80. 6 vezes mais 6 vezes 23, 138. Dividido por 10. Então, aqui o segundo, 4 vezes 21 dá 84, isso? 6 vezes 18. Vou olhar aqui na minha colinha para eu não errar com vocês, tá? Dá 108. Dividido por 10. Então, o meu primeiro candidato, né? Vou colocar ali, senão não vai dar, né? Meu primeiro candidato, somando tudo, deu 218. 218 dividido por 10, eu ando uma casinha para cá, então deu 21,8. Esse outro candidato 3 deu 192. 192 dividido por 10, andando uma casinha para trás, isso daqui. Faltou meu candidato, que tem o X aqui, né? Ó. Então vamos lá, vamos fazer lá em cima o X. Candidato 2. Média ponderada dele. Tá ruim ali, hein? Vou baixar mais um pouquinho. Então, vamos lá. Candidato 2. Média ponderada. 4 vezes X mais 6 vezes 25. Dividido por 10. Isso? 4 vezes x dá 4x mesmo. 6 vezes 25, né? Então dá 4x mais 150. Dividido por 10. Qual é a minha maior nota que eu tenho aqui? É 21,8? Então, tem que ser maior que 21,8. Exato? Se ele tem que ser maior do que 21,8, ou maior que 21,8, que é a minha maior média, vou colocar aqui embaixo a média para vocês verem, tá? A média desse daqui, do 2, do 1, 21,8. E do 3, a média dele foi 19,2. Vou resolver ele agora. Olhar direitinho essa lousa. Então, ali eu tenho que saber qual é o valor daquilo ali. Vou arrumar essas canetas. Qual é o valor? Então, eu tenho vezes 10, né? Então, eu tenho aqui, ó, 4x. Esse 10 aqui, eu vou passar para lá multiplicando. Então, vai dar 4x mais 150, 21,8 vezes 10.
4x mais 150. Vou ter que andar uma casa, né? Então vai dar... Como que eu posso fazer isso, professora? Fazendo a conta normal. Quando você vai pegar, ó, 21,8 vezes 10, ele tem um zero aqui. Então, 0, 8, 1, 2, ó. Fora desse zero, deu isso aí. Esse daqui, ó, é um número natural, então ele vai para o outro lado de lá. 4x, 218, menos 150. A pergunta era, né? Prova final, a maior nota. Então, vamos lá. 4x. Faça só subtraio ali a minha conta, vai dar 68. X, 68 dividido por 4, o meu x vai dar 17. O x aqui vai dar 17. X tem que ser maior 17. Então, para eu ter, tem que ser uma nota maior do que 17. Qual a nota maior que 17? É o 18. Era a alternativa que tinha lá. É uma pegadinha lá. Se ele tiver uma nota 18 aqui, ó, ele vai, aqui nesse X, ele tem que ser maior do que 17. Maior que 17, eu vou colocar o número 18. Ele é maior que 17, o próximo número é o número 18. Tudo bem, pessoal? Vamos ver o próximo exercício. Próximo exercício é o exercício número 7. São poucos exercícios, né? pouquinho. O exercício 7 falava assim, ó, o supervisor de uma agência bancária obteve 2 gráficos que mostram o número de atendimentos. Eu tenho o gráfico 1 e tenho o gráfico 2, realizados por funcionário. O gráfico 1 mostra o número de atendimentos realizados por funcionários A e B durante 2 horas e meia. E o gráfico 2 mostra o número de atendimentos realizados por funcionários C, D e E durante 3 horas. Você vê que esse aqui tem o A e o B, e aqui tem o C, o D e o E. Durante 3 horas e meia. Observando os 2 gráficos, o supervisor desse funcionário calculou o número de atendimentos por hora que cada um deles executou. O número de atendimentos por hora que o funcionário B, então tá lá o funcionário B, realizou a mais que o funcionário C então nós temos lá funcionário B e o funcionário C. Vou pagar a lousa, porque eu vou para a lousa, para a gente fazer esse cálculo aqui. Vamos lá. Vai analisando, tentando fazer os exercícios, porque pensando junto com a professora, para a gente não desenvolver o próprio raciocínio, né? Eu vou direto no meu funcionário B. Então, eu vou lá. Funcionário B, ele obteve 25, não é isso? 25 durante 2 horas e meia. 25 durante 2 horas e meia. 25. É funcionários, isso? É, funcionário realizou durante... atendimentos, né? 25 atendimentos em 2 horas e meia. Em horas, 2 horas e meia. Ele quer saber também o C. O C foi 21 candidatos, né? C, 21 candidatos durante quantas horas? Aí eu venho aqui e leio aqui, ó. 3 horas
3h30. Horas. 3h30. Como que eu tenho que fazer? Somente dividir isso daí. Vamos lá, parar para Então, eu tenho que dividir isso daí. Então, ele fez 25 atendimentos em 2h30. Vou pegar 25 e dividir por 2h30 para ver quantos funcionários ele fez por hora, né? 2h30. 25 dá 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Deu 0, abaixou aqui, deu 10. Então, 10 funcionários por hora ele fez, né? 10 clientes ele fez. Aí eu tenho outro aqui, ó. 21 dividido por 3h30. Mesma coisa. Pego 21, divido por 3h30. Corta aqui, corta aqui. Aí ele vai dar 6. 6 vezes 5, 30. Com 3. 6 vezes 3, 18, 19, 20, 21. Então 6 clientes. 6 clientes e o outro 10 clientes. A pergunta era: o número de atendimento por hora que o funcionário B realizou a mais que o funcionário C é. Vou pegar 10 menos 6 igual a 4. Então, 4 clientes a mais. Era só isso. Era chatinho, mas era legal de fazer, tá? Espero que vocês tenham acertado lá. Vamos na questão 8. Questão 8. Vamos lá. Eu deixei resolvido aqui, vou postar lá no grupo depois. A questão 8. Era assim. Em uma fábrica, os refrigerantes de refrigerantes é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotados as quantidades de garrafas fora das especificações. Não estava passando no controle. O resultado está apresentado no gráfico. A média diária das garrafas foram das especificações no período considerado é. Aí tem lá os dados, lá. Quantidade de garrafas, né? Paga a lousa, de novo, meu ritual. Vamos lá. Então, ele tem lá. Quantidade de garrafa que era fora do controle de qualidade. Não passava as quantidades. Só vou colocar aqui. Quantidades. E o que mais que tem lá? E fora, né? Fora. Vou fazer só assim. E quantidades de dias. Quantidades de dias. Garrafa. Aí eu tenho lá 0, né? 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2 e 3. Bora. Aí eu tenho também 52 dias, 5 dias, 2 e 1. A pergunta era: o resultado apresentado está apresentado a média diária de garrafas que estão fora do padrão de qualidade lá, tá? Vamos para a lousa para a gente resolver isso aqui. Vamos lá para a lousa, né? Ele tem... Eu vou ter que fazer uma média ponderada deles ali, né? Para ver a média de quantidade que tem. Então, a média ponderada, eu tenho dois dados, média ponderada. 0 vezes 52
mais 1 vezes 5, mais 2 vezes 2, mais 3 vezes 1. Dividido por 60, ó. 52, 57, 59, 60 dias. Dividido por 60 dias, porque tá falando lá que era 60 dias, né? Na prova, lá na prova. Isso aqui vai dar 0, né? Cortou? Porque 0 vezes 52 é 0. 1 vezes 5 é 5. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 1, 3 dividido por 60. Aqui eu tenho, né? Ó, 5 mais 4, 9. 10, 11, 12. Então, eu tenho 12 dividido por 60 dá 0,2. Então, vamos dividir 12 por 60? Para a gente verificar se está certo ou não. 0, né? Ó, porque ele era menor, cortou aqui, ó. Dá 2, 12. Então, dá 0,2. A quantidade exata era 0,2, que no nosso formulário seria o nosso formulário B, tá? Vamos para o próximo exercício. Acho que tá terminando já, tá, pessoal? Finzinho. Ah, análise de gráfico. É a mais difícil. Essa, inclusive, está no nosso caderno do aluno lá, tá? Acho que as duas estão no caderno do aluno, que a gente vai, quem tiver presencial, a gente vai estudar lá, tá? Tirar as dúvidas, etc. Aqui são dois gráficos, uma população urbana e uma população rural. A taxa de urbanização de um município é dada pela razão entre a população urbana e a população total do município. Isto é, soma das populações rurais e urbanas. Presta atenção, já está dando uma dica lá. Os gráficos apresentam, respectivamente, a população urbana e a população rural de 5 municípios. 1, 2, 3, 4, 5. De uma mesma região estadual. Em reunião entre o governo, o estado e os prefeitos desses municípios, ficou acordado que o município com maior taxa de urbanização receberá investimento extra em infraestrutura. Segundo o acordo, qual município receberá investimento extra? Eu tenho que fazer um a um para eu saber. Para eu calcular essas taxas de urbanização, eu tenho que achar a porcentagem entre elas. Eu vou calcular taxa 1, taxa 2 e taxa 3. 4 e 5, né? São 5 taxas. Nossa. Vamos lá, vamos ver se a minha lousinha suporta isso aqui tudo. Vamos apagar a lousa, a gente vê, vão pensando aí do jeito que vocês querem fazer, como que faria, como que fez, uns que já fizeram, né? Então, eu tenho taxa 1. A taxa 1, verificando, ó, eu tenho 8.000, e ó, 8.000, e na urbana. E na rural, eu tenho 4.000. Ele falou que é dividida, então a taxa tem que ser, as taxas, né, ó. Ele falou que era a urbana dividida com a urbana mais a rural. Então, a taxa 1, 8.000, aí eu vou somar embaixo. 8.000 mais 4.000. Então, a taxa 1 vai dar isso aí. A taxa 2, vou colocar em vermelho. Taxa 2, que está lá no gráfico, é só observar. 10 na urbana e 8 na rural. Então, eu vou pegar 10.000 dividido por 10.000 mais, quanto que é na rural? 8.000. A taxa 3, analisando o gráfico lá, eu tenho 11
e 5 do outro lado. Então, vai dar 11.000, vai dar 11 mais 5.000. A taxa 4. Taxa 4, eu tenho 18 e do outro lado eu tenho 10. Então, vai dar 18.000, 18 mais 10. 10.000. E a última é a taxa 5. Taxa 5, eu tenho 17 e 12. Então, eu tenho 17.000 aqui. Vou já partilhar para vocês, partilhar para vocês, a gente vir na lousa, tá? Mas quanto? 12? 12. Então, vamos ver. Vamos ver como que vai ficar isso na minha conta, tá? Então, eu estava vendo, tem os dois gráficos, a população urbana e a população rural, e eles querem saber qual desses vai ter o maior investimento já com os dados coletados ali. E eles só vão investir, o governo, o estado e a prefeitura, naquela que tiver a maior taxa. Então, estava escrito lá no exercício que a taxa tinha que ser dividida entre elas. Então, nós vamos dividir. Então, o primeiro gráfico, que era o gráfico da região urbana, tinha 8.000. E o segundo gráfico, que era rural, 8.000, tinha 4.000. Então, eu tenho que somar os dois aqui, ó. Vai dar 8.000 dividido por 12. 8.000 dividido por 12. Então, 8.000 dividido por 8, eu já vou cortar esses 3 zerinhos aqui. Então, 8 dividido por 12, eu tenho uma taxa de 0,66. 0,66, isso é porcentagem. Isso vai dar porcentagem, tá? Ele quer em porcentagem. 0,66, quando eu multiplico ela, dá 66%. A segunda taxa, passar um risco aqui. A segunda taxa, eu tenho 10.000 em cima, ó. 10.000 mais 18, né? 10 mais 8, 18. Corto os dois zeros e vou fazer a divisão de 10 por 18. 10 por 18 dá 0,55. Igual a 0,55%. Aí eu multiplico isso por 100, isso vai dar 55%. O outro, eu tenho esse daqui, ó, 11.000. 11.000. 11 mais 5, 16.000. Corto, vou fazer a divisão. A divisão deu... Aqui. 3. 68 de novo. Deu 68 aqui. Deu uma aqui a outra. Deu 0,68. E isso é 68%. Desculpa aí, tá, pessoal. A taxa número 4. Vou colocar 5 aqui embaixo. Porque eu tenho que fazer a continha, não. A taxa número... Oh, Jesus. Quer dizer que eu tô com vírus. Quando eu somo aqui, ó, eu vou somar 18, né, ali, ó, taxa 5. Eu vou somar ali, ó. Então, eu pego 18.000, somo aqui dá 28.000. Corto e vou fazer a divisão. Eu já fiz aqui, eu não quero fazer na lousa, que vai tomar muito tempo, dá 58%. Dá 0,58, e isso é igual a 0,58%.
última taxa é essa daqui. Dá 17.000 dividido por 29. Isso mesmo? Isso. 29.000. Então, eu vou cortar os zeros aqui, ó, e vou colocar o resultado ali direto. Então, deu 58%. 0,58, que é 58%. Então, ele perguntou ali qual que é, em qual cidade que teria taxa maior que eles iam investir. Qual que foi? É a 3, ó. A taxa 3. Que a taxa 3 foi 68%, que é o maior investimento que eles terão que fazer, tá? E eles só vão investir no que tiver maior investimento. Tudo bem, pessoal? Agora vamos fazer acho que é o último exercício, se eu não me engano, tá? Vamos lá para o último exercício. Tá. Eu fiz as taxas todas aqui para vocês. Eu ia explicar o que era um histograma. É um polígono de frequência. Um histograma é uma representação gráfica que ilustra uma determinada distribuição de frequência de dados. Podemos dizer que tal representação é uma estimativa de distribuição de probabilidade de uma variável contínua, tabulando frequências mostradas como os retângulos adjacentes, erigidas sob intervalos discretos, com uma área igual à frequência da observação no intervalo. A altura de um retângulo também é igual à densidade de frequência do intervalo. A seguir, mostraremos o exemplo no qual é possível representar um dado, caso de mostrado dados por histograma. Eu peguei isso do caderno do aluno. Isso daqui é um histograma, distribuição de frequências. Aí eu tenho o I, né? As estaturas em centímetros, a frequência absoluta e a frequência relativa. Tem de 150 a 154. Por exemplo, se eu pegar um dado, deixa eu apagar a lousa, coletado, não sei se eu coloquei nesse PowerPoint um outro exemplo para já explicar direto aqui. Sim. Então, eu tenho ali, ó, 154 pessoas com esses dados aí. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha, se eu tenho algum para explicar antes de eu colocar. Tá, depois eu explico. Aí tem ali, ó, esse gráfico. Aí, frequência absoluta, por exemplo, eu tenho 4 pessoas que têm essa altura entre 150 a 154 centímetros. 4 pessoas. Isso numa somatória de uma classe que tem 40 alunos. Aqui, a somatória, esse símbolo de somatória. Nos dados coletados na linha 2, 154 a 158. Eu tenho 9 pessoas com entre essa estatura, essa altura. E isso significa de 60 a 22,5. Aí nós temos esse outro dado, que são 8, de 66 a 170, 5, de 6, a linha 6, 170 a 174, tem 3 dados, somando tudo aqui, ó, tem que dar 100%, e aqui a frequência absoluta, 40 pessoas, e a relativa, somando aqui, deu 100%. Agora, aqui é a distribuição de frequência de alturas. Ele fez a distribuição, frequência por altura no quadro de barras. Aqui, ó, ele também fez essa como se fosse do polígono, né, ó. Isso aqui como se fosse um polígono, traçando metade um em cima do outro, estatística de polígono. Aqui que eu quero apresentar para vocês, ó. São esses dados que eu vou colocar na lousa aqui para vocês. 83, 51, eu tenho 52, 55 e também tenho 58.
Isso daqui é uma classe com 25 alunos e o peso de cada aluno. Tem um bem gordinho aí, hein? 76, 72. Tenho também 45, bem magrinho. 61, 72. Depois eu tenho 73, 70, 71, 71, 78, 69, 52, 69. Tem outro aluno que tem 54 quilos, o outro tem 67, tenho 78, 68, 60, 73 e 52. Eu coloquei ali na lousa, quantos dados tinha. Eu vou colocar aqui também para eu explicar aqui, tá? 25, amplitude. Amplitude, a divisão maior, menor. Seria 83 menos 45, que é igual a 38. Vou dividir isso aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Parar de partilhar para a gente ver, né? Peso dos alunos. Eu vou colocar aqui do lado, senão a gente não consegue ver, porque depois eu vou sair dessa tela aí. Peso. E aqui a frequência. Tá? Peso e frequência. Vamos lá. Então, aqui eu tenho, ó, tem esses dados coletados aí. Esse aqui é o I, tá? É a frequência de contas absoluta. Então, aqui eu tenho dados de uma sala que tinha 25 alunos. Ele perguntou o peso de cada um e foi colocando na lousa para ele fazer a distribuição. Aí eu tenho aqui, ó, para eu achar o número de dados coletados, que vai ser a minha... Qual o número de dados coletados? Então, eu tenho que pegar e fazer isso daqui. Contei, isso aqui tem 25 alunos. Então, a raiz de 25 é igual a 5 alunos. Aí eu tenho que saber qual é a amplitude deles. A amplitude, eu sempre pego o maior dado, que é esse daqui, ó, menos o menor dado, que é o 45. Eu fiz aqui na lousa, deu 38. Para eu achar qual é a minha amplitude entre as salas, para ver em quantas salas eu tenho que fazer, que são 5 salas, a amplitude, a diferença entre eles, eu tenho que dividir. Para eu dividir 38 por 5, daria um número quebrado. Eu não posso pegar uma pessoa e quebrar no meio, né? Então, eu tenho que arredondar. Eu pego isso aqui, ó, 40 dividido por 5, vai dar 8. Então, eu tenho que achar minha frequência de 8. De 8 em 8 números, ou de 8 em 8 alunos, que eu tenho que achar essa frequência. Então, eu tenho 45 é o meu menor peso que eu tenho ali. 45. Por esse tracinho aqui, ó. Quer dizer, o 45 entra, o final dele não. Então, 45 mais 8, quanto que nós vamos ter, né? 45 mais 8, nós temos até o número 53, tá? Então, eu vou lá, 53. Quantos alunos eu tenho do 45 ao 53? 1. 50 eu tenho. Ó, 2, né? Ó, até o 53. 3.
45 entra. 54 não entra. Então, quantos alunos eu tenho? Que eu contei ali, no meu caso ali, eu tenho... Mas o que é isso? Então, 51, 52, 3... Tá faltando uma linha desse que é 1, 2, 3, 4, 5. Então, quantos alunos eu tenho? 3 alunos. Então, eu tenho que colocar lá meus 3 alunos, né? 3 alunos. Então, eu venho aqui e coloco meus 3 alunos. Aí, eu pego 53, ó. E vai entrar os 53. Eu não contei os 53, aqui também não tinha 53, né? Eu acho que tá errado no contar ali. Deixa eu dar uma conferida. 52, 53, 4. Ah, tem um 52. Tem outro aqui, ó. 52. Oxa, então aqui tem um errão aqui. Aqui tem 5 alunos. Então, tenho 5 dados. 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui não, era o maior número. Aí eu vou pegar o 53 e vou somar, mais 8 vai dar 61. Coloco 61. Então, o 53 vai entrar. Eu tenho algum 53 aqui? Não. Mas eu tenho esse 55. Vou fazer círculo. 58 é menor do que 61. Então, o 61 não entra. Ele tem aqui, mas ele não entra. O intervalo está aberto. Então, não entra. Vou mais aqui. Tenho 54, né? Olha, ele vai entrar. Só, né? Então, eu tenho 1, 2, 3. 3 alunos que têm... 3 alunos que têm esse... É 1, 2, 3... Tá faltando 1. Ah, os 60. São 4 alunos. 4 alunos. Pego a próxima... 61 mais 8 dá 69. Então, vou ver quantos alunos tem entre 61 e 69. 61 a 69 anos. Então, eu venho aqui, ó. Todos 61, ele vai entrar. Então, tem 1 a 69. 69 não entra, 69 não entra, 67 entra. 2, 68 entra. 3. Eu só vou dar uma conferida aqui na minha listinha se é isso mesmo, se eu estou comendo bola aqui. É isso mesmo, 3 alunos. Então, aqui eu tenho 3 alunos entre essa idade. De 69 a mais 8 ali, 69 mais 8 vai dar quanto, pessoal? 77. Então, vamos lá, 77. 77. Quantos alunos tem entre 69, porque o 69 vai entrar agora, né, a 77? Então, eu tenho 77, eu tenho 1, vou pôr um quadradinho, 2, 72 entra, 3, 73 entra, 4, 5, 6, 7, 69, 69 vai entrar, 78 entra também. 73, ou 78 não entra não, ele é maior, então vai dar 63, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 alunos. 10 alunos entre essa faixa aí. 10 alunos mesmo? Vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 alunos.
Então, 10 alunos têm essa faixa entre 69 a 77, né? Isso mesmo? Conferido? Conferido, né? Vamos ver. Dá uma olhada ali, que eu não sei se eu pulei o número da tabela. Tá faltando. Faltando um. Vou conferir. Tá faltando um número ali que eu devo ter pulado da tabela, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá faltando um número. 67, 77. Isso. Na verdade, tem 11 números. Eu contei um errado ali. 11 números. Tem aquele outro ali, ó. 11 números. Aí eu vou pegar na minha próxima tabela. Minha próxima tabela é 77. 77 e vou somar mais 8. Vai dar 80. 80 aí, somando tudo, vai dar 80. 85. Ah, professora, mas eu não tenho o número 85 ali. Beleza, eu não tenho o número 85, mas se tivesse, eu iria somar. Quantos alunos eu tenho nesses dois ramos aqui? 1, 2, 3. Então, aqui é 10 alunos e aqui é 3. Eu vou ver se tá, vou conferir, né? 6, 20, 25. Então, tá certo isso aqui. Deu 25 alunos, tá certo a minha conta. 9, 10, 12, 22, mais 3, 25. 25 alunos. Eu acho que isso não é difícil, é fácil. Só às vezes é chato. Aí eu fiz o histograma aqui, ó. O histograma e polígono de frequência. Para eu fazer o histograma, eu tenho que pegar o peso, né, ó. Peso, e eu tenho que pegar a minha frequência. E tem que calcular. Eles têm que ser os quadradinhos emendadinhos ali, não pode ser solto não, tá? Vamos lá. Vou fazer o histograma dele e vou fazer tudo num gráfico só, tá? Aqui a frequência e aqui o peso dos alunos. Então, o peso do aluno, ele tem que ser do menor número, que é 45. Aí, olhando ali na tabela, ó, 53. Depois eu tenho 61. Aí eu tenho, ó, 69. Tenho também 77. E tenho 85. Aí eu tenho que ver as minhas frequências lá, né, ó. Eu tenho uma frequência, eu tenho 2. É 2. Tenho 2. Eu tenho 3, na verdade, que é esse daqui, ó. 2, 3. Tenho 4, vou dar um pequeno intervalo. Tenho 5. E tenho 10. O 10 eu vou um pouquinho mais distante. Aí, como que eu posso fazer esse gráfico, esse histograma, ou com essa frequência? Como que eu posso fazer? Oh, que saco. Aí eu tenho aqui, ó, 45, ele tem 5 lá em cima, né? Ó. Então, eu venho aqui, 45, eu vou fazer mais ou menos que eu tô sem gráfico, sem coisa aqui. Até o 53, né? Ó. Aí eu tenho, vou riscar ele assim mais ou menos. Do 53 a 61, eu venho até o 4. Então, o 4 tá aqui embaixo, ó. Risquei ele aqui. Do 61 ao 69, eu tenho 3. Ele tá aqui embaixinho.
tá ali. Do 69 ao 77, eu tenho 10, ele tá lá em cima. Então, eu tô sem régua, né? Ó, até o 85. Então, esse aqui é outro gráfico. E eu tenho... Tá bom, né? Oxe, tá errado. É lógico que tá errado. Pus o nome errado, tá? 60, então ele vem aqui. E depois aqui ele tem 3, ó. 85 ele tem 3, tá aqui embaixo de novo. Então, esse era o gráfico. Ele veio um gráfico emendadinho para falar que ele está entre esse intervalo aí. Aí depois eu vou fazer meu histograma. Eu pego na metade de cada um e vou traçando. Eu vou fazer a mão aqui porque eu tô sem régua. Fazer canetinha azul. Canetinha azul. Aí fica o polígono de frequência. E ele vem aqui embaixo. Esse é meu polígono de frequência. Então, isso é muito simples, é só para vocês analisarem como que a gente pode fazer esse polígono de frequência, tá? Então, essa era a minha aula de hoje. Espero que tenha valido para alguma coisa, né? Se tivesse feito para ter feito alguma coisa, deve ter aprendido, servido para vocês tirar as dúvidas lá dos exercícios de vocês, tá? E por hoje é só. Boa noite. Quero que vocês vão lá no nosso canal e visita-nos lá no nosso canal, curte, ok? Obrigado, boa noite.